Vamos hoje refletir sobre o livro Impulsos. Esse livro tem a energia de todos os outros livros escritos por nós. São frases retiradas de todos e que foram acuradamente agrupadas, até que o conjunto adquirisse a sua própria personalidade, mesmo contendo todos. Só quando começou a emergir a personalidade do livro é que nós paramos de arrumar as frases e de ajustar as palavras. Foi só quando a personalidade própria dele começou a emergir. Isto é, não é um conjunto de frases, mas é realmente um livro. No prefácio está escrito que a maior parte do ser vive em planos superiores e não está totalmente encarnada. Então é uma frase que nos dá o que pensar, não? Referindo-se ao ser humano, que embora esteja totalmente no corpo, os níveis maiores do ser, os níveis cósmicos do ser, nunca está totalmente encarnado. Mantém um fio com a encarnação. O mesmo se deu com o livro. Quando ele adquiriu personalidade, e nós vimos então que poderia ser publicado, ele era uma espécie de parte externa, de algo que tinha ficado sem dizer. E nós vimos que não adiantava estar querendo fazer com que aquilo encarnasse no livro. Porque não é possível expressar com palavras, nos nossos idiomas humanos, realidades de certos níveis. Então este livro nos ensinou isto, enquanto ele estava sendo escrito. E quando a personalidade dele foi emergindo, nós vimos que ela era ampla e que, portanto, poderia servir a muitas pessoas. Poderia servir a pessoas que estão em diferentes níveis de compreensão e de necessidade. E surgiram setores no livro. Os setores que surgiram foram karma e resgate, chaves para contatos internos, cura, o despertar espiritual, em busca da paz, e depois 2 capítulos finais chamados confirmações e realidades. Entre os conteúdos de karma e resgate está que a raça humana de hoje não tem as condições para responder ao que a consciência planetária solicita na sua ascensão. Então, o planeta está realmente se elevando no seu ser, na sua consciência. E a raça humana que está na sua superfície não tem as condições de responder a esta ascensão. Por isso, foi criado, a esta altura, um novo código genético. Porque com o código atual e na sua situação atual, a raça humana não pode responder como conjunto a esta elevação do planeta, não pode acompanhar. Nós que estamos recebendo o novo código genético, e portanto, nós, eu digo, os membros da raça humana toda, não? Que estão recebendo o novo código genético, já podem agora, com este código mais implantado, já podem dar mais atenção à energia da alma.
No código anterior, no ADN, não era possível aquele ser com aquele código dar atenção à energia da alma. Não tinha condições sequer de chegar à alma, de perceber a alma. Precisa que ele entre num nível evolutivo mais especial para começar a lidar com isso. Com o código já implantado, nós já temos condições de estarmos atentos à energia da alma. E estar atento à energia da alma significa você começar a perceber que você é outra coisa, que você não é aquilo que você sempre pensou, que você não é aquilo que você sempre viu em você. Mas isto nós começamos a perceber é quando começamos a tocar a energia da alma. E vamos percebendo também que é só começando a tocar a energia da alma que nós temos regularmente um correto relacionamento com o mundo externo, conforme a necessidade. Sem tocar a energia da alma, nós estamos sempre fazendo coisas que não seriam para ser feitas, diante das necessidades do mundo, das necessidades do planeta e das necessidades dos nossos irmãos humanos em geral. E quanto mais nós vamos tocando a energia da alma, quanto mais vamos tocando, vamos começando a nos afinar com esta energia. Isto é gradual, isto não acontece de repente. E quanto mais nós nos adiantamos neste toque com a alma, quanto mais nós nos relacionamos ou começamos a nos relacionar com esta energia, mais sutis vão se tornando as nossas provas. Porque nós evoluímos também através de provas. Ninguém evolui, ninguém dá um passo se não é provado, se não passa por provas. E é à medida que você começa a tocar esta energia da alma, é à medida que você começa a se relacionar com isto, é que as provas vão ficando sutis. As provas vão se tornando mais internas. E se você não toca a alma num certo grau, você nem percebe que está sendo provado em uma determinada situação. Então você, dentro de uma prova, se você não a reconhece, você ali se envolve com tudo que a prova trouxe. E a prova nos traz seres para se relacionarem conosco, como prova. A prova nos traz atitudes destes seres para conosco. Tudo isso são provas. São provas para ver como nos desincumbimos delas. Agora nós vamos descobrindo que apesar de tudo isto, nós não encontramos um novo sentido para a vida sem que a gente literalmente morra para o que se passou. Isto é muito importante no livro. Isto é colocado no livro no momento certo. Colocado no livro na hora que a gente precisa ouvir isto. Então, se nós não morremos, literalmente morremos para tudo que se passou, nós não vamos conhecer um novo sentido para a vida. A vida vai estar sempre misturada, a vida vai estar sempre aproximada, mas não tem um novo sentido. Mesmo que você tenha ideologias, mesmo que você se cultive, mesmo que você faça programas de mudar de vida, fazer coisas estranhas, tudo isso pode acontecer, sem que você encontre um novo sentido para você estar aqui no mundo. Você só começa a encontrar este novo sentido, mesmo fazendo as coisas que sempre fez,
é quando você morre para o seu passado. Isto é, quando você se libera de estar trazendo consigo tudo o que aconteceu, todas as coisas que se passaram, enfim, isto que neste código DNA é normal, que é um código que é um verdadeiro arquivo de coisas deficientes, de coisas ultrapassadas. Porque é um código animal extraído dos dinossauros, no qual se introduziu uma mente pensante. Então vocês imaginem o que é esta mente. Diz o livro, uma certa altura, que as grades da nossa prisão na encarnação é a ilusão dos sentidos. Porque nós temos sentidos, nós temos ouvidos, temos olhos, temos fala, temos tato. Temos sentidos que nos enganam o tempo todo. Então, estes sentidos que nos dão sinais o tempo todo, estas são as grades da nossa prisão. E sabe o que mantém fechada esta prisão? Os sentidos são as grades. Mas você pode abrir estas grades se quiser. Mas a grade não abre. Porque o cadeado é o desejo. Então, enquanto você deseja coisas, enquanto você cultiva desejos, e nós só buscamos desejos, como vocês veem, né? Eu quero assim, eu acho que deve ser assim. Tudo isto são reflexos de desejos, desejos de vários tipos. E isto é o que mantém esta prisão fechada. Agora, o livro nos explica tudo isto, mas nos diz também que nenhuma situação externa pode impedir a nossa evolução. Então, tudo isto que vem através dos sentidos e tudo isto que é externo, a nossa essência, é assim, sem dúvida nenhuma, é um engano total, mas isto não impede a nossa evolução. Tudo isso não impede a nossa evolução. Somente nós, só nós mesmos podemos retardar os nossos passos. Tudo isto que se disse pode continuar acontecendo, mas você evoluindo. Você só não evolui quando você para, quando você não quer, ou quando você não se ocupa disto. Bem, neste quadro, entre as coisas que são estas grades, este cadeado, está a hereditariedade. Nós temos hereditariedade, de forma que somos prisioneiros natos, prisioneiros de coisas que nem são nossas, que nem sabemos de onde vêm. Então, o novo código genético está nos resgatando desta condição de seres hereditários. Está nos resgatando disto. Porém, está nos levando para uma realidade desconhecida. Hoje, neste código genético, certos médicos experientes fazem diagnósticos nossos até sabendo o que os nossos avós tiveram. Porque tem esta lei da hereditariedade que fala muito. E ao invés de termos esta consciência hereditária, nós vamos para uma realidade desconhecida, porque sem a hereditariedade fica tudo desconhecido para o consciente, para o próprio ser humano. Com a sutilização do planeta, à medida que a Terra for se sutilizando, a nova raça, com o novo código genético, terá componentes adequados para expressar o que a consciência planetária solicita. Hoje não temos. Nem podemos saber, ao menos por uma graça, o que é que a consciência planetária está nos pedindo, o que é que o planeta está nos pedindo. Mas com o novo código,
nós vamos poder exprimir o que esta consciência está querendo. Porém, estaremos diante do desconhecido com muita tranquilidade e com muita naturalidade. Imagine a aflição de um ser de hoje, um ser humano normal de hoje, no ADN, a aflição dele se ele está diante do desconhecido. Se ele não sabe como vai ser o futuro dele. Se ele não sabe como vai ser o dia de amanhã. Imagine a apreensão. Imagine quantas coisas inúteis ele faz, inúteis, para garantir o seu futuro, sem saber que futuro vai ser. Veja que situação. Veja que nível de consciência. E com isto, até com medo do futuro, como é que você pode seguir a consciência planetária? Se você não tem condições como ser humano de saber qual é o futuro do planeta, isto não está revelado para nós. E a nova raça tem esta prova diante dela, uma prova muito sutil. Ela deve estar muito unida à consciência planetária sem saber aonde o planeta vai parar. O novo código, o GNA, que está sendo introduzido na nossa consciência, está sendo implantado por consciências e por hierarquias estelares. De forma que nós vamos ter já uma gota de estrela dentro da nossa consciência, dentro do nosso código. E este código novo, além de nos liberar da hereditariedade, ele vai também nos liberar da agressividade. Porque a agressividade não é nossa. A agressividade não se origina em nós. A agressividade vem do código genético que era animal, que veio dos animais. De forma que com o ADN puro, não é possível você não ter agressividade, mesmo que você se eduque, mesmo que você se sutilize, mas agressividade vai haver sempre. Se não for explícita, vai sempre haver nos planos sutis, nos corpos sutis, etc. Então, hereditariedade, agressividade, isto tudo termina. E outra coisa que termina é a reprodução sexuada e a gestação intrauterina. De forma que nós vamos ficar liberados de muitas coisas que realmente são verdadeiros obstáculos à nossa consciência superior. Como você pode criar um cérebro? Como você pode criar um mecanismo de consciência sendo gerado junto com as fezes dentro de uma criatura? Na mesma parte do corpo onde estão as fezes. Como é que você pode ser diferente? Então, esta reprodução, esta gestação, tudo isto não existe numa nova raça, numa nova consciência que está no nosso caminho. O código que foi implantado, o GNA, ele se refere não a coisas físicas, como este atual, o ADN, mas ele se refere a um campo eletromagnético. E ele, quando é introduzido na nossa consciência, naturalmente nos coloca em coligação com um novo campo eletromagnético. E nesse novo campo eletromagnético, aí estão incluídas todas as novas possibilidades desconhecidas na Terra, desconhecidas pela humanidade física de superfície, de todas as possibilidades que vão substituir esta reprodução deste tipo e esta gestação,
assim como nós usamos. Os pensamentos deste bloco que se chama Karma e Resgate, os pensamentos desse bloco nos preparam para essas mudanças e criam no nosso interior uma atmosfera, um ambiente para nós sermos resgatados desta situação humana, desta situação atual do DNA. E esses pensamentos, se nós os assumimos e se nós os incorporamos, eles vão evocar na nossa consciência muitos movimentos nestes sentidos que nós estávamos vendo, isto é, uma preparação. Então, este é o conteúdo da primeira parte do livro. A segunda parte são as chaves para contatos internos. Aqui já muda bastante o campo, porque enquanto aqui se falava de karma, de resgate, de situação humana, etc., agora nós entramos em outro plano, entramos já num outro nível, um outro bloco, que se chama chaves para contatos internos. E aqui se começa logo dizendo que é chegado o tempo de o céu permear a terra. Então aqui já estamos num outro plano, estamos num outro nível de reflexão. Chegou o tempo de o céu permear a terra, isto é, a terra sozinha não vai. Precisa realmente que o céu a permeie, precisa que realmente tudo aquilo que é extraplanetário, tudo aquilo que é superior, comece a penetrar a terra. E também diz que enquanto estamos no corpo físico, enquanto nós estamos encarnados no corpo físico, somos muito pouco conscientes das conexões superiores e com o universo. Essas conexões podem até estar sendo feitas, como em muitos estão. Mas no corpo físico, com a consciência encarnada no corpo físico, através do corpo físico não é possível, em geral, se ter consciência dessas conexões. E ao mesmo tempo, o planeta, a Terra, necessita de canais humanos, de seres realmente conectados com esta vontade superior. Porque se nós não tivermos um mínimo de contato com esta vontade superior, nós não somos os canais que o planeta necessita. Não somos aqueles seres que o planeta precisa neste momento. E o livro diz que nós não temos uma ação muito consciente para isto. Não sabemos o que fazer para isto. Não sabemos o que fazer para isto. Mas que se nós nos abrirmos ao serviço altruísta, se nós nos abrirmos ao serviço altruísta, nós vamos começar uma ligação com a hierarquia espiritual do planeta. E através desta ligação com a hierarquia espiritual do planeta, então as coisas começam a acontecer. A consciência desta ligação começa a acontecer. E nós não nos unimos à hierarquia chamando a hierarquia, rezando, não é isto, não é? O contato com a hierarquia, o início do contato com a hierarquia espiritual do planeta é por meio do serviço altruísta. Aquele tipo de serviço que não é do nosso interesse, aquele tipo de serviço que não é aquilo que a gente faria por necessidade, enfim, é um serviço que você faz por fazer. Você faz porque ele deve ser feito e você não tem a menor necessidade de reconhecimento, de saber que faz direito, de elogios, de reprovação, de aprovação. Você não tem a menor necessidade disto.
Enquanto você faz as coisas para os outros verem, enquanto você faz uma coisa bem feita e quer que os outros vejam o que você está fazendo, o que você está fazendo bem feito, tudo isso não resolve este contato. O que resolve é realmente o altruísmo, mas o altruísmo dentro do serviço, o altruísmo dentro desta atividade em benefício do plano. E quando se está sinceramente empenhados nisso, quando nós estamos com toda sinceridade empenhados no serviço altruísta, aí nós temos a possibilidade de começar a ter informações. Ter informações é uma coisa, ter o conhecimento é outra, é outro nível. Mas nós podemos sim estar no nível das informações. Então, estando dentro de um serviço altruísta inteiro, nós vamos começar a ter informações daquilo que é a nossa necessidade, não? De ter um conhecimento mais universal e superior. E neste ponto, o passado não te tenta mais. Para você pensar no passado, precisa se esforçar. Que você se libertou disto que é a escravidão de quase todos, ficar trazendo o passado. Tem momentos que quando fazem uma pergunta para a gente a respeito do passado, a gente fica procurando na memória. Mas fica procurando mesmo. Onde está isso? Entendeu? Tem que chegar a este ponto. Isto não quer dizer que está desmemoriado, nem que está esquecido, nem que está doente mental. Que pode ser doença mental também. Não se trata disto. Isto é que você realmente desligou daquilo e fica procurando para dar uma resposta. O passado, então, não nos atrai mais. O passado está tão sintetizado nessa nossa nova situação que os fatos deixaram de existir. Porque o que está aqui em síntese é a experiência vivida, é a evolução feita, não são os fatos. Os fatos são resíduos, os fatos são lixo, verdadeiro lixo, lixo sem alma. Porque tudo o que aconteceu no passado já está sintetizado na sua situação presente, sem os fatos. Está sintetizado o que você recebeu daquilo. Então você está recordando fatos. É uma coisa de uma grosseria, uma coisa de uma materialidade, entende? Que não está à altura de uma raça nova, não está à altura daquilo que se está compondo nesta nova conjuntura racial. A implantação do novo código, na consciência, é para aqueles que chegaram a se exprimir nos padrões positivos do código anterior. Então, se nós não cumprimos a realização no código ADN, se nós não exprimimos, se nós não chegamos a expressar o que este código ADN tinha a nos trazer, o código novo não pode se implantar completamente. Ele pode estar até pairando, pode até ter tocado a sua consciência, não é? Mas se você ficou com um débito com o código anterior, isto não chega a se implantar completamente. E nós precisamos deste novo código, o GNA, que é para termos a estabilidade necessária para podermos responder às necessidades do planeta. Você não pode responder às necessidades do planeta se você é instável. A instabilidade é contrária a tudo o que é a intenção do planeta. Bem, sem querer comparar, mas se vocês pensam na estabilidade do planeta,
como é que ele se mantém estável no espaço, sem se apoiar em nada, e com a raça humana na sua superfície, fazendo tudo o que faz, inclusive bombas. Como é que este planeta se mantém estável? Então, a estabilidade é algo muito importante para ser trabalhada. E esse código novo, que vem das estrelas, vai nos trazer estabilidade. Vai nos trazer unidade de pensamento. E não isso que acontece hoje com o pensamento. Que uma pessoa exprime uma coisa, faz outra, tem dois pensamentos ao mesmo tempo, pessoas divididas, pessoas que acham uma coisa e acham outra ao mesmo tempo. Enfim, não há unidade no próprio pensamento do indivíduo. O próprio pensamento do indivíduo não é unido. Então não pode mesmo haver unidade de pensamento entre os seres, porque se cada um não está unido, não pode haver isto. Então a estabilidade, a unidade de pensamento e o sentido de fraternidade. Estas são as três coisas que o novo código está nos trazendo, está imprimindo na nossa consciência, não? E nós estamos percebendo de alguma maneira. Porque muitos começam já a sentir, independentemente de tudo que se passa na vida externa, com a personalidade, com o mundo, conseguem sentir estabilidade. Isto não vem do código genético que a gente trazia. Você ficaria muito mais instável diante de tudo isto. Mas essa estabilidade que nós continuamos a sentir nas maiores tempestades que acontecem, e quando você começa a perceber que é necessário um pensamento mais unido, isto quer dizer que você já está tocada pelo novo código. E quando você começa a sentir essa estabilidade, quando você começa a sentir esta unidade de pensamento, e quando você começa a perceber e a manifestar uma certa fraternidade, aí você começa a ficar consciente nos níveis internos. Começa a ficar consciente nos níveis internos, através dos sonhos, através de percepções, de intuições, todas que dizem respeito aos níveis internos. E este GNA, com essas qualidades que ele traz, que ele coloca na nossa consciência, ele vai introduzindo uma nova vibração no nosso mundo subjetivo. Então, o nosso mundo subjetivo hoje é muito vulnerável a várias coisas que estão aí no campo subjetivo do planeta. Mas este código traz uma nova vibração para este mundo subjetivo nosso. Traz uma nova vibração e nós começamos a vibrar diferente, subjetivamente. E esse código, depois que se introduziu o suficiente na nossa consciência, ele vai se projetando de plano em plano, e à medida que vai descendo de plano em plano, vai preparando os átomos, não preparando a nossa consciência, vai preparando os átomos dos corpos onde nós estamos. Então é um código na consciência, mas que misteriosamente, de uma forma que nós não podemos compreender, ele prepara os átomos, ele entra na consciência do átomo e vai levando cada átomo que ele toca a ir sintonizando com uma frequência superior. Aí então pode realmente começar uma modificação nos corpos, pode realmente começar uma mudança, uma transmutação nos corpos, porque os átomos estão sendo tocados pela consciência. Então estão entrando em uma outra frequência, que é uma frequência que diz respeito às nossas metas superiores, não estas metas daqui.
Porque hoje os nossos corpos, os átomos dos nossos corpos, estão numa frequência para lidar com as coisas daqui. Não estão em outra frequência. E como o planeta está se sutilizando, tudo está mudando de plano, esses átomos têm também que se sutilizar. Então os nossos corpos, mesmo o físico, vão acompanhar esta mudança no planeta. E com isto, a humanidade vai transcender a lei do karma material e vai ingressar então com esses átomos já todos modificados na sua constituição, na sua essência, na sua consciência. A humanidade vai deixando esta lei do karma material e ingressando na lei evolutiva superior. E com isto deixa de estar condenado à reencarnação. Porque com todo o processo que houve, da gestação, da reprodução, a lei da reencarnação seria uma lei primitiva diante de tudo isto. De forma que, liberados da lei da reencarnação, nós teremos realmente uma evolução num outro ritmo e de uma energia superior. Os pensamentos desse segundo bloco do livro, deste bloco Chaves para Contatos Internos, nos inspiram a todos esses movimentos. Então, a leitura de cada bloco não é só uma leitura intelectual, uma leitura para saber o que está ali, como a gente normalmente lê, sem entrar na coisa. Então, esses pensamentos, à medida que nós encontramos dentro deles estes conteúdos, nós vamos ficando inspirados a fazer um movimento ascendente e começamos a colaborar neste processo. A leitura deste bloco, deste segundo bloco. E lá, a uma certa altura, o bloco diz: quando a escuridão se tornar ainda mais espessa, saiba que a luz se aproxima. Porque isto que está acontecendo em volta está longe de estar no seu ponto mais crítico, não? Que pode chegar. Então, quando a escuridão se tornar ainda mais espessa, saiba que a luz se aproxima. Então, isto é realmente um livro de resgate. Um livro de resgate da nossa consciência atual. Da nossa consciência atual para um outro ponto, para um outro nível, para uma outra etapa. E assim então, vocês ficam convidados a prosseguir terceiro bloco, que é o da cura. O quarto bloco, que é o despertar espiritual. O quinto, que é em busca da paz. E depois as confirmações e as realidades. Feito este estudo do primeiro e do segundo, todos vocês têm condições de entrar no terceiro, já com uma outra visão de como usar o livro. Porque este livro andou aí anos pelas prateleiras como um livro de frases, não é? Então agora nós já sabemos que livro temos em mãos e vamos eventualmente revê-lo para ficarmos movidos um pouco mais numa certa direção. E esta pessoa que está perguntando qual é o verdadeiro sentido de uma partilha, eu acho que uma partilha deve nos levar a contatar outros subníveis da nossa consciência. Não? Seria uma partilha perdida se nós estivéssemos aqui comentando e resolvendo coisas do plano terrestre, não é? Esta não é a sede para ficar resolvendo coisas do plano terrestre ou coisas de nível de personalidade das pessoas. Então, o verdadeiro sentido de uma partilha seria nós estarmos sendo estimulados, estarmos recebendo impulsos para tocar outros subníveis de consciência. E saímos da partilha tocados num outro subnível, para que a gente possa começar a ver a vida diferente,
nos ver de forma diferente e, eventualmente, reconhecendo as nossas possibilidades. Porque, normalmente, as nossas possibilidades estão voltadas para coisas que não têm a menor importância. Dentro de uma evolução superior, não existem as necessidades que nós tanto perseguimos. Mas a partilha serve para nos dar um impulso, não? E mesmo que a gente caia de novo na situação anterior, nunca cai tão fundo. Cai, toca o fundo, mas não o grau de fundo onde estava. Está sempre um pouquinho mais erguido. Se não acontece isto, foi uma partilha inútil.